Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Bru, e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa para você levar o seu notebook, para você presentear, para você vender, para você deixar como decoração também. Caso você leve na sua mochila, você tem a opção de apenas fazer a peça e deixar sem a alça, não coloque a alça, você consegue guardar direto na sua mochila também. Caso você queira algo mais estiloso, aí é só você colocar essas alças aqui como sugestão. Olha só que legal que fica. Fica muito prático para você levar para a faculdade, para o trabalho, presentear, vender. É muito legal porque essa peça ela é basicamente feita sob medida. Então você vai pegar a peça que você tem aí para poder fazer a sua. Nesse início eu vou te dar o número de correntes aqui dessa peça, mas você vai adaptar aí para o tamanho que você tem o seu notebook, que cada notebook tem um tamanho diferente, não tem um tamanho padrão ali. Aqui, essa alça aqui, você encontra em armarinhos físicos, armarinhos online, lojas de ferragens, essas lojas que vendem acessórios para bolsa. Diversas lojas você encontra aqui essa alça. Então, a gente vai precisar aqui dessa alça, dessas argolinhas aqui, tá? E o fio que eu vou passar a seguir para você, todo o material. Além aqui das alças que eu tô te passando agora, tem o material que nós vamos usar aqui, os fios, né? Aqui a gente vai trabalhar com 3 cores de fios, né? 3 aqui cores e 2 espessuras iguais e uma espessura um pouquinho menor, para dar esse efeito aqui que a gente precisa, tá? Então agora, a seguir, confira a lista de materiais que você vai usar, além das alças aqui que eu já falei para você que nós vamos usar e onde você encontra. Então vamos lá? O material que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje é o novelo do fio Afeto Brilho, da Supremo Fios, que ele é um fio número 4. Vou usar o afeto tradicional na cor laranja e vou usar também um novelo do fio Alento, que é um fio número 2. Aqui estou te mostrando a cor rosa bebê, mas no vídeo vou utilizar aqui a cor marrom amêndoa para produzir essa peça. Então, a gente vai trabalhar aqui com essas 3 cores juntas para formar aqui a nossa peça, ok? Então, agora nós vamos dar início às nossas correntes iniciais. Então, a agulha que eu vou utilizar é uma 5 milímetros, porque eu vou trabalhar com os 3 cabos juntos. Vou precisar também de uma tesoura e uma agulha de tapeçaria para os arremates. Nós vamos pegar aqui os 3 cabos, ok? Do Afeto Brilho Cru, com fio dourado, né? Aqui com fio metalizado dourado, o laranja e o Alento na cor chocolate. Então, nós vamos juntar esses 3 cabos e vamos trabalhar esses 3 cabos. Aqui a gente vai trabalhar correntinhas, tá? Pegando sempre os 3 fios ao mesmo tempo. E um detalhe importante é que você precisa aqui deixar essas suas correntes iniciais mais soltas para depois a gente trabalhar ali a nossa primeira carreira de pontos. Então aqui eu vou fazer correntes e já volto para mostrar. Vou precisar de fazer algumas aqui. Voltei aqui, então eu fiz um total de 37 correntes. Mas aqui, essa quantidade de correntes, ela vai variar de acordo com o seu ponto. E também o tamanho do seu notebook, né? Então, se você for fazer para vender, enfim, ou presentear, você tem que saber o tamanho, mais ou menos, do notebook da pessoa, para ficar num tamanho legal. Então, aqui, eu não fiz ele totalmente até o final, porque esse fio vai esticar um pouquinho, né? Vai ceder um pouquinho. E nós vamos trabalhar a primeira carreira aqui de aumento também, tá? Então, eu fiz aqui um total de 37 correntes, você pode fazer e medir na sua peça ali, ou pegar a medida, né? E deixar sobrando aqui um espacinho, por exemplo, ó, quase um dedinho aqui a menos, sem esticar ela, posiciona aqui, quase um dedinho a menos aqui, pra gente poder fazer a nossa peça. Bem, feita aqui elas então,
eu vou trabalhar aqui ponto baixo no segundo ponto. Então, trabalho 1, 2 e 3 pontos baixos, todos aqui na minha segunda correntinha. Então, após ter trabalhado os 3 pontos baixos, a gente segue trabalhando um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui da nossa peça, né? Então, aqui a gente vai trabalhar o fundo da nossa peça, né? Uma peça muito prática, uma peça fácil de ser feita, e você pode usar as sobrinhas que você tem na tua casa para poder fazer o teu, né? No caso aqui, eu estou usando 2 novelos inteiros, né? E esse que eu estou usando aqui, que é o fio a lento, que é o fio mais fininho, eu estou usando uma sobrinha dele. Então, você pode usar as sobras que você tem na tua casa para poder fazer a tua peça. Então, aqui eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, cheguei no final. E aí, trabalho aqui no último ponto, mais 3 pontos baixos aqui, todos no mesmo ponto, que é para fazer exatamente como eu fiz aqui. Agora, eu vou retornar nessa parte aqui para fazer o fechamento aqui na minha peça. Então, eu volto aqui na minha próxima corrente, trabalho um ponto baixo. Já vou aproveitando para esconder esse fio aqui. Então, a gente vai trabalhando desta forma, olha só. Vou pegando aqui os meus pontos e vou aproveitando para esconder esse fio aqui, esses 3 fios aqui do início. Vou trabalhando aqui, então vou trabalhar até chegar lá no final. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no final, então venho aqui no primeiro dos pontos que eu fiz, pegando todas as alças aqui, e fecho com um ponto baixíssimo. A partir de agora, nós vamos trabalhar em espiral. Então, eu trabalho aqui uma corrente e faço um ponto baixo. A partir de agora, nós não vamos mais fechar as nossas carreiras, tá? Então, aqui no mesmo ponto, eu trabalho um ponto baixo e vou usar um marcador aqui, certo? Para colocar aqui na minha peça. Coloquei o marcador, no próximo ponto, pegando todas as alças ali, eu faço outro ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto. E assim eu vou trabalhando. Então, eu vou completar toda a minha volta aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui na minha peça, até completar toda a minha carreira. Lembrando que, quando a gente chega aqui na parte que tem os aumentos, trabalhamos normalmente um ponto baixo em cada e vamos vir para este lado aqui, trabalhando os pontos até chegar aqui no final. Então, lembrando, aqui não tem aumento, só trabalhamos um ponto para cada ponto. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, certo? Então, tiro aqui o meu marcador do primeiro ponto que eu fiz, trabalho o primeiro ponto baixo da carreira seguinte, coloco o marcador nele. Se você não tiver marcador, pode usar um pedaço de fio também. E depois a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto novamente, aqui na minha peça. Olha só. Vou trabalhando um ponto baixo para cada pontinho aqui. Até completar toda a volta da minha peça. Então, aqui eu comecei a carreira aqui, vou trabalhar toda a volta até chegarmos aqui novamente. Cheguei então aqui no final, já tirei o marcador. Vou trabalhar o meu primeiro ponto aqui, fazendo ponto baixo. Venho aqui, coloco o meu marcador. Ponto baixo no próximo ponto, e assim eu vou trabalhando a minha peça. A partir de agora, né, só na primeira carreira a gente tem aumento, a partir da segunda carreira não temos aumento nenhum.
Então, eu só vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto. E você vai notar que a nossa peça, ela vai subindo aqui dessa forma, tá? A gente tem aqui a nossa peça. Olha só. Vamos posicionar aqui. Olha só como ela aumenta um pouquinho. Aqui, vou colocar aqui. Olha só. Tá vendo? Então, aqui não tem estrutura para segurar ainda, né? Aqui é a nossa peça, mas ela fica certinha aqui, ok? Então, agora eu vou trabalhar aqui o comprimento. Aqui ela não prende porque não tem aqui altura suficiente, né? Então, aqui vou trabalhar aqui algumas carreiras. Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar como fazer o acabamento da nossa peça. Agora ela vai subir aqui para fazermos a altura dela. Voltei aqui, então trabalhei algumas carreiras aqui de pontos baixos, tá? Então eu fiz aqui um total de 27 centímetros aqui de altura. E a gente tem aqui 34 centímetros, mais ou menos, ó, de largura. Então, feito aqui os nossos pontos, então conforme eu fui trabalhando, eu fui subindo meu marcador. Então, você vê que aqui é o primeiro ponto da carreira. Feito isso, para finalizar, eu vou pular o meu primeiro ponto, como se eu fosse iniciar uma nova carreira. Então, eu vou pular esse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo no próximo. Vou cortar aqui o meu fio, vou deixar bem grande para eu poder fazer o arremate depois. Então, eu vou puxar aqui. Eu prefiro que sobre fio do que falte ali para que eu consiga fazer um acabamento melhor, tá? Então, pulei ali o primeiro ponto, fiz ponto baixíssimo. Agora, aqui, vou pegar aqui, aproveitando que já tá na agulha de tapeçaria, no mesmo ponto em que eu finalizei, eu vou jogar esse meu fio lá para trás, para terminar com o acabamento assim. Depois, eu vou voltar nesse ponto aqui e vou passar o meu fio para cá, ok? Então, a gente tem esse final aqui, ok? Dobro aqui para dentro, tá? Aqui do meu lado avesso, e vou passar aqui esse meu fio por alguns pontos, só para eu descer aqui um pouquinho, né? Aqui da minha peça. E aí, vou tirar a agulha. Então, eu vou pegar aqui, vou dividir, né? 2 fios para um lado e um fio para o outro, para poder fazer o nozinho aqui da minha peça. Por quê? Preciso deixar aqui bem arrematado, porque essa peça precisa ficar resistente, tá? Tem que ficar com o acabamento bem certinho ali, porque a gente vai colocar uma peça pesada dentro, então ela não pode desmanchar. Principalmente ali na parte final, né? Então aqui eu vou escondendo esses fios, olha só, vendo? Vou escondendo eles aqui. Então, não, depois que você dá o nozinho, você não precisa esconder muito, assim, o seu fio, tá? É só você ir trabalhando, escondendo um pouco mais. Aqui, depois que eu dei o nó, eu fiz um formato aqui descendo, mas você pode fazer o formato que você quiser, tá? Pode passar reto, fica a seu critério. E aí, a gente vai pegar agora, depois de terminar, a gente vai pegar um outro pedaço de fio para a gente poder costurar as alças. Então, aqui eu vou pegar os 3 pedaços de fio, aqui, de mais ou menos 1 metro, 1,20 m. Aí, esse tamanho você pode definir de acordo com o que você quiser ali, ok? E agora, a gente vai passar para a parte da alça. Como eu mostrei lá no início do vídeo para você, essa nossa alça aqui foi feita uma montagem aqui, então ela tem aqui essa argolinha e essa parte aqui. Você já compra pronta ou você compra ela com os mosquetões assim, tá vendo? E substitui por essa argolinha aqui. Tira o mosquetão e substitui por essa argolinha aqui, tá?
Essa aqui foi uma substituição que eu fiz. Então, aqui para nossa peça, a gente poder fechar aqui, olha só. Eu vou costurar mais ou menos aqui, certo? Nesta carreira aqui, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou costurar entre a carreira número 6 e 7. E aqui a mesma coisa. Então eu vou posicionar primeiro esse daqui, talvez desse lado aqui. Pode ser um pouco mais para cima? Também pode, fica a seu critério ali onde você vai costurar, certo? Então, essa primeira aqui, a gente vai fazer aqui a costura dela, depois nós nos preocupamos em deixar a mesma distância que a gente deixou desse lado para esse daqui, certo? Então, eu vou jogar aqui dentro essa parte para não ficar fazendo barulho ali. Olha só. Então, aqui, para costurar, posiciono ali onde eu quero, seguro aqui e jogo o meu fio lá aqui por dentro. Olha só, tá vendo? Esse fio que tá aqui, eu vou segurar ele aqui, vou deixar ele aqui, porque eu vou usar para arrematar depois, tá? Então, eu não posso deixar tão rente ele, ok? Depois disso, eu faço da seguinte forma. Passo ele para cá, olha só. Olha onde que eu saí com a agulha. E o aqui de trás eu tô segurando ele para não soltar, tá? Passo de novo. Ok? Passo no ponto do lado. Passo no mesmo ponto. Jogo aqui esse fio para cá. Passo aqui nessa parte, no mesmo ponto que nessa parte, para eu poder completar aqui nesse meio. Ficando desta forma aqui, olha só. Posiciona aqui a emenda da argola, olha só como fica a costura. Ok? Então, aqui eu fiz umas 5 costuras mais ou menos. O fio que está aqui desse lado, eu vou cortar aqui. Só vou posicionar aqui para não ficar arrastando aqui na mesa, para não atrapalhar aqui o áudio. Então, feito isso, vou dar 2 nozinhos, um não muito apertado para não repuxar, e o segundo eu posso apertar. Pego aqui minha agulha de tapeçaria, então você vai observar que a gente tem aqui 3 fios para cada lado, certo? Não vou fazer aqui o arremate deles todos do mesmo lado. Então, eu pego esses 3 e escondo para cá, e pego esses 3 aqui e escondo para cá. Então, olha só. A gente vai trabalhar aqui, fazendo aqui o arremate. Então, aqui não tem segredo. Vai puxando com calma aqui, olha só. O acabamento, ele é super importante na hora de você finalizar suas peças, porque é ele que vai garantir um acabamento perfeito ali, né? Qualidade, enfim. Olha só, escondi lá, corto o meu fio. Cortei o fio, pego aqui meu ponto, meu fio, e escondo por essa parte aqui. Da mesma forma, com a agulha ali de tapeçaria, né? Agulha de tapeceiro. Então, você esconde. Corta o fio. E o legal é que esse fio aqui, como ele fica aqui, né, meio mescladinho, então é muito fácil de fazer o acabamento, fica praticamente invisível onde a gente faz o acabamento ali. Coloco o restante do fio que sobrou ali na agulha. Olha só. Então, aqui eu fiz o minha primeira costura, olha só. Agora, pego aqui do outro lado, posiciono, cuido para não ficar torcida, né? Posiciono ali. E vou costurar aqui a minha segunda alça. Então, aqui onde eu costurei 1, 2, 3, 4, 5, entre a quinta e a sexta carreira. Então, eu conto aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, essa é a quinta e a sexta carreira. Então, vai ser entre esses dois aqui que a gente vai costurar,
certo? E qual é aqui a distância que a gente tem que deixar? Então, aqui no caso, eu deixei 5,5 centímetros, quase 6 centímetros, ó, para iniciar aqui a costura. Então, eu venho aqui de novo, olha só. 5,5 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Que eu vou fazer a costura da minha peça, ok? Então, eu preciso me atentar a esse detalhe, além de aqui, né, deixar aqui o meu espaço, tá? Então, seguro lá aquele fio e começo a costurar. 1, 2, olhando aqui para ver se eu venho para cá ou para lá. Então, pego aqui a minha fita, ó, 5,5 centímetros. Então, posso vir costurar para esse lado aqui, ok? Olha só, vendo? Vou fazendo isso até completar as 5 voltas que eu preciso aqui, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, essa aqui é a 4ª, e agora a 5ª. Na 5ª, eu jogo o fio lá para trás, já. Olha só. Joguei o fio lá para trás, puxo aqui o início e venho aqui nesse meu espaço, ok? Aqui nesse espaço, vou dar nozinho, né? Aquele nozinho que eu dei, não muito apertado o primeiro, e o segundo a gente pode apertar, que é para deixar bem justa a nossa peça. Vou igualar aqui os fios. E agora eu vou fazer aqui o arremate dessa parte. E aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, costurando essa outra parte aqui. Vou fazer aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Finalizei aqui, então, a costura. Olha só como ficou bem bacana. Do outro lado também. E agora, eu vou posicionar aqui o notebook para você ver como ficou. Então, a intenção aqui é fazer um pouquinho mais justo, por quê? Porque esse fio ele vai ceder um pouco, certo? Então, a intenção aqui é que a gente fizesse ele um pouquinho mais justo para a gente ter esse espacinho aqui que ele vai ceder e a gente tem aqui uma peça bem estruturada. Aqui você consegue visualizar melhor como fica, olha só. Então, fica bem estruturada, fica super legal, olha só. Aqui a costura fica bem reforçada, o suficiente para você ali levar seu notebook com segurança, além de que a tua peça fica bem protegida. As alças aqui, com essa parte aqui em couro, ela te dá bastante conforto. Então, é uma ótima opção essa alça aqui para você fazer, para presentear, para vender. E é uma peça muito simples, muito fácil de ser feita apenas com pontos baixos. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!